Cena 1. Gancho. Em 1954, um engenheiro chamado Louis Crusoe entrou na sala da diretoria da Ford com uma folha de papel e disse: "Se não aprovarmos esse carro hoje, a Ford não existe em 10 anos." A diretoria aprovou. 18 meses depois, o Ford Thunderbird chegou nas concessionárias, e em um único ano vendeu 16.155 unidades, gerando 96 milhões de dólares em receita. Para comparar, o Chevrolet Corvette, que era o terror da Ford na época, vendeu apenas 700 carros no mesmo período. 700. Esse não é um vídeo sobre um carro bonito dos anos 50. É sobre como uma empresa de 4 bilhões de dólares chegou tão perto da falência que um único projeto precisava salvar tudo. Cena 2. Promessa. Neste vídeo você vai descobrir exatamente como a Ford chegou à beira do colapso em 1954, quem foi o vilão interno que quase inviabilizou o projeto, quanto custava um Thunderbird em valores de hoje em reais, e qual foi o fato mais surpreendente dessa história, um número que a Ford nunca divulgou oficialmente, mas que vazou nos arquivos históricos de Detroit. Fica até o fim porque a revelação muda completamente a forma como você vai enxergar esse carro. Cena 3. A crise que quase matou a Ford. Voltemos a 1953. A Ford Motor Company estava perdendo participação de mercado para a General Motors há 7 anos consecutivos. A GM tinha 45% do mercado americano. A Ford tinha 25%. E o pior, a imagem da marca estava associada a carros de família baratos e sem personalidade. Henry Ford II, neto do fundador, sabia que a empresa precisava de um produto que mudasse essa percepção. O problema era que a diretoria financeira bloqueava qualquer projeto considerado ousado demais. Um executivo chegou a dizer em reunião que americanos querem carros práticos, não fantasias europeias. Essa mentalidade estava matando a Ford lentamente, e o pior estava por vir. Cena 4. O vilão, Chevrolet Corvette. Em junho de 1953, a General Motors lançou o Chevrolet Corvette. Um roadster esportivo, carroceria de fibra de vidro, visual inspirado nos carros europeus. A imprensa americana enlouqueceu. A Ford não tinha nada parecido. Louis Crusoe, então vice-presidente de divisões de carros da Ford, estava numa feira de automóveis em Paris quando viu a reação do público ao Corvette e tomou uma decisão unilateral. Ele contratou um designer freelancer chamado Bill Boyer naquela mesma semana, sem autorização da diretoria, usando uma verba de pesquisa de mercado para esconder o custo. Crusoe voltou para Detroit com esboços de um carro que a Ford ainda não sabia que ia construir. Isso é o que chamamos de visão, ou loucura corporativa, dependendo do resultado. Cena 5. O projeto secreto de 18 meses. O desenvolvimento do Thunderbird durou 18 meses. Para comparar, um carro convencional da época levava de 4 a 6 anos. A equipe de Crusoe trabalhou com orçamento restrito, 2,3 milhões de dólares de desenvolvimento, algo em torno de 120 milhões de reais em valores atualizados de 2024. A decisão mais importante foi não copiar o Corvette. Enquanto o Corvette tinha motor de 6 cilindros e câmbio manual, o que os americanos achavam desconfortável, o Thunderbird nasceu com um V8 de 4,8 litros e câmbio automático opcional. Crusoe tinha uma frase: "O Corvette é um carro esportivo. O nosso vai ser um carro pessoal." Essa diferença de posicionamento foi o que salvou a Ford. E quase ninguém percebeu isso na época. Cena 6. O lançamento que parou os Estados Unidos. No dia 9 de outubro de 1954, no Salão do Automóvel de Detroit, o Ford Thunderbird foi revelado ao público pela primeira vez. Filas de horas se formaram em frente ao estande. A imprensa da época registrou que as concessionárias Ford em todo o país receberam pedidos de reserva antes mesmo de o carro ter preço oficial definido. O valor de lançamento foi 2.944 dólares, cerca de 380 mil reais em valores corrigidos pelo índice de inflação americano até 2024. Era caro. Era muito caro para a época. E ainda assim a lista de espera chegou a 6 meses em algumas concessionárias. Uma mulher de Cincinnati fez um cheque em branco para o vendedor e disse: "Preencha o valor que eu assino." Isso virou manchete de jornal. Cena 7. Os números que salvaram tudo. O primeiro ano fiscal completo do Thunderbird foi 1955. A Ford vendeu 16.155 unidades. O Corvette vendeu 700. A margem de lucro do Thunderbird era de 22% por unidade, acima da média da linha Ford, que
que era de 14%. Mas o impacto real não foi só direto. O Thunderbird trouxe um público novo para as concessionárias Ford, compradores jovens, de alta renda, que até então só entravam em showrooms da GM. E esses compradores, ao visitar a Ford para ver o Thunderbird, compravam outros modelos também. As vendas totais da Ford em 1955 cresceram 34% em relação a 1954. Henry Ford II declarou publicamente que o Thunderbird havia reposicionado a marca. Nos bastidores, o que ele estava dizendo era: esse carro nos salvou. Cena 8. O impacto no Brasil e no mundo. O Thunderbird nunca foi fabricado no Brasil, mas chegou ao país via importação paralela nos anos 50 e 60. O equivalente em cruzeiros da época colocava o carro numa faixa de preço acessível apenas para fazendeiros ricos, industriais e políticos. Hoje, um Thunderbird 1955 em bom estado é negociado entre R$ 280 mil e R$ 420 mil no mercado de colecionáveis brasileiro. Em 2023, um exemplar com apenas 12 mil milhas originais foi arrematado em leilão em São Paulo por R$ 390 mil. Mais importante, o Thunderbird estabeleceu a categoria Personal Luxury Car, carro esportivo para uso diário, que até hoje define modelos como o Ford Mustang, o Dodge Challenger e dezenas de outros. Sem o Thunderbird de 1955, provavelmente não existiria o Mustang de 1964. Cena 9. Revelação. Agora o número que a Ford nunca divulgou oficialmente. Documentos internos que vazaram nos arquivos do Museu Henry Ford em Dearborn mostram que, em setembro de 1954, um mês antes do lançamento, a diretoria financeira havia preparado um plano de contingência para vender a divisão de carros de passeio da Ford para Chrysler caso o Thunderbird fracassasse. O valor estimado da transação era $800 milhões. Se esse plano tivesse sido executado, a Ford Motor Company existiria hoje apenas como fabricante de caminhões. O Thunderbird não salvou um produto. Salvou a existência da Ford como montadora de carros. E tudo começou com um executivo que contratou um designer sem autorização em Paris. Cena 10, CTA. Então me responde nos comentários, você acha que a Ford teria sobrevivido sem o Thunderbird, ou alguma outra montadora teria comprado a marca antes dos anos 60? Comenta, teria sobrevivido ou teria sido vendida, quero ver o que vocês acham. E se você curte esse tipo de história onde um único carro muda o destino de uma empresa gigante, se inscreve no canal porque toda semana tem um vídeo novo com esse nível de pesquisa. A próxima história é ainda mais insana, e envolve uma montadora que faliu por causa de um carro que vendia bem demais. Até lá!